Do que estamos falando? Bom, as redes sociais e internet surgiram recentemente, alguns anos atrás, uma década atrás, etc. e tal. Gradualmente, sempre mais pessoas acessaram. Então, antes, a política e as notícias, a mídia, que é algo obviamente essencial, porque informação é poder, era um monopólio deles. Eles tinham controle disso. Eles controlavam a política e controlavam a mídia através da regulamentação da mídia e através de financiamentos, subsídios. E nós sabemos que quem paga, compra. É desses dias, dessas semanas, por exemplo, isso tanto no Brasil como no resto do mundo, desses dias, dessa semana, por exemplo, a notícia, os dados de como nos últimos anos deste último governo, a verba para uma famosa emissora de TV brasileira aumentou a 60%. E, obviamente, quando você financia, eles vão falar algo mais alinhado, algo mais positivo sobre você. Agora, o que aconteceu com a internet e com as redes sociais, obviamente, este jogo quebrou um pouco. As pessoas começaram a dialogar entre elas e a passar informações, a quebrar este monopólio das informações. E as pessoas começaram a ver e a poder divulgar ainda mais. Então, uma mentira, uma fraude que antes era raramente descoberta e quando descoberta era apontada pontualmente, hoje viraliza online, é facilmente divulgável, obviamente. Então eles perderam o controle da informação e as pessoas sabem muito mais. Se lembrem, por exemplo, os grandes casos de Wikileaks, de vazamento de informações várias, agora do caso Hunter Biden, por exemplo, e além disso, além dos casos maiores, de várias notícias, vários eventos, fenômenos feitos e mentiras pegas online. Então, hoje as pessoas se informam sempre mais através das redes sociais do que com a mídia tradicional. Mesmo quando se informam através da mídia tradicional, muitas vezes acessam via redes sociais. Então, toda a briga está sobre o controle das redes sociais. Por quê? Porque controle das redes sociais significa controle das informações, significa controle do que você pensa, do que nós pensamos, e significa então controle de como você vai votar. Então há uma tentativa global em vários países, alguns países pega mais, outros pega menos, de controle das redes sociais também. Então há uma regulação, tentativa de regular de forma sempre mais estrita por parte dos estados. Se lembrem como nos anos vieram, por exemplo, as iniciativas SOPA e PISA nos Estados Unidos. Inicialmente, as redes sociais eram contra a tentativa de responsabilização. O princípio era aquele que o Cristian falou. Se um usuário postou alguma coisa na plataforma, o responsável eventualmente é ele. Se ele cometeu um crime, como calúnia, difamação, etc., que continuam crimes feitos no mundo real ou no mundo virtual, continuam crime e continuam sendo investigáveis e puníveis, você não precisa de uma lei adicional para isso, você pode ir atrás, você autoridade, pode e deve ir atrás da pessoa que cometeu o crime. Não era a responsabilidade da plataforma censurar isso e fazer esse trabalho para o Estado. Gradualmente isso foi sendo quebrado. Por exemplo, no Brasil teve aquela iniciativa Humaniza Red, onde o governo Dilma chamou os CEOs, presidentes da Google, YouTube, Facebook, etc., na época, basicamente falando isso: olha, se vocês não obedecem, não fazem este trabalho para nós, tentando tirar discurso de ódio, etc., fake news, etc., nós iremos retaliar de forma mais dura. E as redes sociais, então, gradualmente, onde mais, onde menos, onde antes, onde depois, cederam a isso, a essas pressões por parte do Estado. E muitas delas pegaram gosto por isso. E internamente, concretamente, tiveram que criar internamente, Twitter, Instagram, Facebook, etc., algumas estruturas para fazer este controle. E, obviamente, no micro mesmo, quem vai querer trabalhar nessa estrutura para fazer controle individual de cada post já são pessoas com a mentalidade autoritária. E se não são assim, elas acabam aderindo a essa mentalidade. E é o que se descobriu. Ou seja, hoje isso já está super comprovado, não é teoria da conspiração, que essas redes sociais, antes de Elon Musk, inclusive, ser dono do Twitter X, começaram a fazer este tipo de controle de censura, só que não é orgânico, não é voluntário, não é espontâneo. Isso foi induzido, pedido pelas autoridades, inclusive FBI, CIA, nos Estados Unidos e vários países. Por outro lado, você tem financiadores que financiam
Então, por exemplo, com o movimento Sleeping Giants, e Media Ninja de forma geral, financiados por grandes bilionários internacionais, exatamente para tentar controlar as informações e moldar então o voto das pessoas. Ainda além disso, tem uma terceira face que é o seguinte: o mesmo Estado, os governos, tentaram e conseguiram, em alguns países, entrar nas mídias sociais. Tudo indica que existem grandes sites que se anunciam como a maior fonte, por exemplo, no Brasil, o famoso site que engloba vários influenciadores famosos e que recentemente foram envolvidos no caso de suicídio de uma adolescente, de uma menina, que estes sites tudo indica que estejam sob controle ou a mando de alguma pessoa muito poderosa, perto, muito próxima de uma autoridade muito poderosa no país. E quando você liga os pontinhos e vê o tipo de notícias que eles fazem, você vê que são serviçais. E o que acontece? Eles misturam conteúdo aparentemente inócuo, né, pop, etc. Os jovens se aproximam por isso e junto com isso, aí você tem as fake news, as mentiras, a manipulação do discurso ideológico, etc. Tudo para controlar o pensamento e a forma de votar. Então o que está acontecendo agora? Veio à tona o que na verdade todos nós já sabíamos, ou seja, que há um controle extralegal e ilegal, se fala de pesca probatória ou pescaria probatória, ou seja, pessoas que não estão sendo investigadas, que não cometeram nenhum crime, mas que os Twitter Files Brasil demonstrariam, é que teve pedido estão sendo monitoradas, mesmo sendo cometidos nenhum crime, e teve pedidos para censurar, bloquear algumas falas específicas ou censurar, bloquear os perfis. Isso é ilegal. Ponto final. Este é o ponto. Agora, não quero me estender demais. Tem outras coisas, podemos conversar durante o programa, vamos falar muito disso, mas a grande luta internacional global é essa. É uma luta entre, de um lado, a liberdade de expressão, a liberdade das pessoas, popular, e do outro lado, o controle hegemônico das elites políticas.